Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Estamos ao vivo aqui na Nova Brasil FM nesta manhã de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, e nosso quadro Xadrez Político, toda quinta-feira um bate-papo especial a respeito de política. Esse ano nós teremos as eleições municipais, então é um tema aí que vai figurar quase que diariamente nos principais, na imprensa de um modo geral, porque política movimenta de fato muita gente, todo mundo gosta de falar um pouco sobre política. E toda quinta-feira a gente está recebendo alguém para falar sobre esse assunto aqui na Nova Brasil, e esse conteúdo, claro, fica à disposição no YouTube, no Facebook e também lá no Spotify. Você pode buscar em áudio lá Xadrez Político, que você vai ter todas as edições. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Jonathan Magalhães. Ele é publicitário e também secretário de comunicação da Prefeitura de Araçatuba e tem um conhecimento técnico a respeito da política e também como as decisões são tomadas na política, e é muito bacana a gente entender um pouco mais sobre isso. Convidei o Jonathan, ele gentilmente aceitou o convite e está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Jonathan, prazer recebê-lo aqui na Nova Brasil mais uma vez. Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes, prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Ô, Jonathan, eu começo esses temas aqui na Nova Brasil, com todos os entrevistados, com a primeira pergunta, é o seguinte: você tem pretensões, tem pretensões políticas nesse ano de 2024? Alguma pretensão? Não, Zé, nenhuma. Até o pessoal sempre me pergunta Muita isso. gente fala. Porque assim, eu comecei a me posicionar um pouco nas redes sociais, enfim, falar um pouco do que eu penso, mas não tem nenhuma pretensão. A minha ideia é continuar trabalhando mais nos bastidores mesmo, enfim, ajudando, tentando aí com um pouco da minha experiência nesses 25, 26 anos já, na área publicitária, também no marketing político, em ajudar o pessoal, enfim, a equipe, o nosso grupo, a desenvolver um bom trabalho para tentar a eleição. Ô, Jonathan, e quando começou, na sua história aí como publicitário, entrar nesse meio político para acompanhar campanhas políticas? Isso começou de que forma na tua vida? Ô Zé, eu acho que um pouco do meu próprio perfil, eu sempre tive um perfil mais conciliador, que assim, sempre eu tentei entender todos os lados, eu nunca fui de criar muita polêmica, então eu acho que desde novo a política estava em mim, mas eu não sabia que ela poderia ser externada, né? Então em 97, quando eu comecei a um estágio da faculdade, numa produtora de vídeo lá em São José do Rio Preto, a produtora tinha alguns candidatos, né? O dono da produtora, era muito envolvido com política. Então eu comecei ali a olhar, fazer algumas campanhas para deputado, para prefeito lá na época. Então eu comecei a entender um pouco. E aí esse xadrez, né? Esse o entender a cabeça do eleitor me chamou muita atenção. Na época era muito diferente, a gente não tinha as redes sociais, enfim, era tudo mais difícil. Naquela época podia dar brinde, podia dar boneco, podia fazer show, enfim. Mas sempre foi de uma maneira para tentar conquistar a cabeça do eleitor. Então, desde aquela época eu já me vi envolvido. E efetivamente você cuidando de campanha, porque nessa época então foi um estágio ali que te despertou essa possibilidade, mas assumir uma campanha, olha, agora eu sou o responsável por uma campanha. Em 2000, quando eu mudei para Araçatuba, foi bem na época da campanha do Dr. Jorge. Na época eu vim trabalhar numa produtora e essa produtora foi fazer a campanha do Dr. Jorge e eu acabei cuidando da parte privada da produtora. Então, acho que efetivamente, depois que o Dr. Jorge se elegeu, a nossa produtora começou a fazer os comerciais do Dr. Jorge. A partir de 2001, por exemplo, eu já comecei a estar mais envolvido na propaganda institucional. Isso, institucional. 2004 eu participei de eleições para prefeito também, mas aí eu fiz a direção de vídeo de uma campanha. De quem? Na época foi da Clarice. Quem me contratou ela tinha contratado o Maianelli, que é um grande marqueteiro político, já de um escritório de São Paulo muito grande. Então ele veio, fez uma visita nas produtoras da cidade e me contratou, mas então eu fazia só a parte técnica de vídeo. Efetivamente mesmo que eu fiz uma campanha sozinho, assim, que eu tomei a decisão, foi em 16 do Dilador. 2016. Assim, que eu tive poder de decisão, de falar, olha, no meio da campanha a gente precisou dar uma mudada na direção e foi ali que eu entrei. A decisão partiu de você. Falei, olha, vamos fazer assim e tal. Então, em 16,
Ô, Jonathan, e assim, essa mudança, porque como você disse, não tinha rede social lá naquela época, na década de 90, era muito diferente, todo mundo fala muito em tempo de TV, eu até tenho um pouco de dúvida com relação a esse tempo de TV, de importância desse tempo de TV hoje, queria até te perguntar sobre isso daqui a pouco, mas a diferença de fazer uma campanha política lá na década de 90, que você começou como estagiário, para uma campanha política como a de 2020 do Dilador aqui, que nós tivemos, por exemplo, diversas ações judiciais para que o Dilador tivesse direito de resposta diante de falas de outros candidatos que não eram verdadeiras. Queria que você passasse mais ou menos essa experiência. Ô Zé, na verdade, assim, a gente sempre fala que em uma campanha política você precisa de 3 coisas. Um jurídico bom. Você precisa de uma comunicação, né, de uma comunicação boa e dinheiro. Não tem jeito. Não faz. Economicamente, ela é uma campanha cara, principalmente onde a gente tem televisão. O custo de produzir para televisão é alto. Então, na verdade, o que mudou a questão aí é a comunicação. Porque o jurídico, enfim, ele sempre... O jurídico, eu falo para você que eu acho que o jurídico ele é tão importante quanto a comunicação. Porque você tem que aprender a se defender dos ataques e tem que ser um jurídico rápido, porque hoje são 45 dias, antes era mais tempo, né? Bem rápido, atuante, enfim. Mas então mudou essa chavinha que é a comunicação. A televisão, ela é importante aqui na nossa cidade, nas cidades que tem o veículo na cidade, a sede, no nosso caso é o SBT, em Rio Preto é a TVT, enfim. Ela é importante no sentido de que não só o programa eleitoral, mas, por exemplo, aquelas inserções que vão durante todo o dia. Então, você acaba atingindo um público diferente. Né? Antes era todo mundo. Hoje não. Hoje está diferente. A televisão ainda tem muita audiência, porém ela está muito específica. Eu falo que hoje ficou mais difícil porque, assim, antigamente você produzia para televisão. Aí, depois você começou a aproveitar o conteúdo da televisão e usar nas redes sociais. Hoje não, hoje você vai ter que ter 2 equipes de produção. Você vai ter que ter uma equipe que produz para a televisão e uma equipe que produz para as redes sociais. São linguagens diferentes, métodos diferentes, públicos diferentes. Mas o tempo de TV, que todo mundo busca partidos para ter tempo de TV, ele é imprescindível hoje? Você tem que analisar uma conjectura política aí para que tenha tempo de TV a mais? A gente tem exemplos que não. Tá. Então, se você pegar o Bolsonaro, em 2018, ele tinha 18 segundos de TV. E ganhou. Aí, não, mas então não precisa de TV? Lógico que precisa de TV. Se você fizer um levantamento do tanto que ele estava na mídia antes, né? Quantos programas do CQC ele apareceu? Pânico. Né? Pânico, enfim. Então, assim... Aquela da Rede TV lá, aparecia sempre com polêmica. Então, assim, você fala, em 18 segundos ele ganhou a eleição. Não. Ô Zé, não existe na comunicação um só fator. Para a comunicação dar certo, é soma de fatores. Então, ou seja, as pessoas já o conheciam, ele não ficou conhecido em 18 segundos. Né? Então, as pessoas já o conheciam pelo recall da televisão, ou seja, já tinha uma imagem dele. A televisão simplesmente, com 18 segundos ali, ele só marcou presença. Tô aqui. E assim, o que aconteceu em 2018, eu posso te falar que é uma exceção. Foi um momento, uma conjuntura do país em que o pessoal queria uma mudança, enfim. Então a gente tinha, por exemplo, a candidatura do Alckmin, que tinha 5 minutos, 6 minutos de televisão e não decolou. Então, assim, não é só um fator, mas sim, o tempo de TV é bom, principalmente na questão das inserções. Então, por exemplo, se você tem 2 minutos de TV... você não pode pensar nos 2 minutos do programa. Você tem que pensar que esses minutos eles são inseridos também em 30 segundos durante a grade. Né? Se eu falar para você que é um fator decisivo como era antigamente, não. Tá. Né? Então, se eu puder dar um conselho, Jonatas, entre eu fechar com um partido de repente que vai me amarrar em alguma coisa só por causa da TV, hoje eu não recomendaria. Entendi. Hoje eu falava, não, a gente tem outros caminhos para completar isso aí. Né? Então, hoje eu candidato, não me prenderia por tempo de TV. Ô, Jonathan,
Com relação à decisão hoje, e aí a realidade, claro, você vai poder responder aquilo que você puder de fato falar, mas hoje nós temos aí muitas decisões tomadas, inclusive para quem seria o pretenso candidato a vereador, a prefeito, seja lá o que for, baseado muito em estudos, a técnica utilizada, e que isso não aparece para o público em geral, isso é muito analisado por aqueles que estudam a política e são preponderantes para a definição inclusive de um candidato. Sim, eu falo que a eleição, na minha visão, ela é decidida antes. Né? A pré-candidatura ali, os bastidores, o que acontece daqui a junho até o registro das eleições, para mim, é tão mais importante quanto a própria eleição. Os 45 dias. Se você for pensar, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, as prévias, que a gente não tem aqui como é lá, então, aquilo lá é muito mais difícil do que a própria eleição. E a gente não tem esse processo aqui no Brasil, no caso. E se a gente for falar de eleições municipais, as eleições municipais elas são muito específicas, né? Ela, por exemplo, a influência do governo federal e estadual nas eleições municipais, elas não têm, não que ela não tem peso, mas ela não é preponderante, assim, ela não significa, por exemplo, que um presidente bem avaliado vá numa cidade, apoie um prefeito e ele vai ser eleito. Ela tem muita regionalidade. Né? Então, sim, a gente tem que pensar assim, Zé, o eleitor, ele é vamos dizer assim, é um comprador, ele está comprando. E o candidato, ele é vendedor. Né? Então, se a gente pensar para um outro exemplo, a cidade tem uma vaga de emprego, que você precisa preencher alguns requisitos para ser o melhor candidato. Qual que é o candidato que tem o melhor currículo para ocupar essa vaga? Tá. O ideal era que isso acontecesse sempre. Mas muitas vezes a eleição no Brasil, em municipal, você vota na pessoa. Você não vota na proposta que ela tem. Né? E hoje, com os dados que a gente tem, que a população tem, você consegue avaliar se aquilo que a pessoa está falando é possível ou não. Né? Então, se vier uma pessoa aqui e falar assim, eu vou abrir 5 prontos-socorros, por exemplo. Que seria lindo, lindo, ó, que bacana. Não tem como. Se o cara falar isso, não tem como. Um pronto-socorro, sei lá, custa 3 milhões mês, custa 40 milhões ano. Né? Então, assim, hoje o cidadão ele consegue. Mas se você for pensar, a gente sempre fala assim, isso não sei o que falo, a literatura fala. O eleitor mediano, que a gente chama, o eleitor médio, o eleitor comum, nós vivemos numa bolha. A grande população mesmo, ela está cuidando da vida dela e ela só quer que a prefeitura, que a política não atrapalhe. Tá. Ele pega em grandes símbolos, Então, por exemplo, ele não fica preocupado muito em detalhes. Ele quer que resolva o problema dele. Então, eu tenho que falar com esse cara. Né? E que é a grande massa. Que é a grande massa, que é quem elege. Então, tudo que a gente vê falando hoje, e aí eu vejo muito tem até numerologia, pessoas que fazem previsões, tem bola de cristal. Como que foi na Copa? Tem que combinar com os russos. Quem está falando com esse eleitor? Não tem ninguém falando com o eleitor aqui, hoje em Araçatuba, por exemplo. Né? A grande massa não está sendo atingida com propostas, com ideias. Olha, eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim. Não, esquece. Isso está entre a gente. É importante porque nós, que eu falo assim, dos bastidores, é quem vai articular para que aconteça a eleição. Mas o eleitor médio está... Ô, Jonathan, qual foi a campanha mais difícil? A de 2016, que elegeu o Dilador, ou a da reeleição em 2020? A reeleição. Foi mais difícil? A reeleição. É assim, 2016, o que aconteceu? Araçatuba, ela passou ali pelos 8 anos do Cido, enfim, e não foi um governo bem sucedido. Né? Eu acho que ali naquele momento a Araçatuba tinha uma chance enorme de decolar, porque a gente tinha o PT no governo federal, enfim, e a gente perdeu esse momento, a gente perdeu esse time de 8 anos aí. O Pistelli discorda de mim, mas assim, eu acho que muito dos 600 votos que o Cido teve para vereador foi decorrente do governo que ele fez aqui em Araçatuba. O Pistelli, ele discute isso e diz que, na verdade, o PT naquele momento estava numa situação complicada e os nomes que eram ligados ao PT fizeram isso, ou talvez um problema até de campanha. Mas eu acho que pode ter sido muito reflexo do segundo mandato dele. Ah, com certeza, porque assim, Zé, se a gente for avaliar um pouco tecnicamente números de Araçatuba, eu brinco, eu falo que o eleitor, e não é só Araçatuba, ele é um pouco esquizofrênico, assim. Então, por exemplo, Araçatuba, ela não é uma cidade, vamos dizer hoje, conservadora.
mostrou nas últimas eleições que ela é extremamente de direita. Ela elegeu o Bolsonaro com quantos por cento aqui? Enfim. Mas ela é uma cidade que já elegeu o Cido Sério, do PT, duas vezes. Né? Esse pessoal hoje que votou aqui no Bolsonaro, por exemplo, votou no Aécio também. Você entendeu? Então, assim... Não é questão de ideologia. Não é, porque eu tenho números e a gente faz pesquisa cada 3 meses. Por exemplo, Araçatuba, quando você pergunta qual é a sua ideologia, 1/3 das pessoas não sabe que é ideologia. Se você pegar a aprovação do Dilador, por exemplo, que é um cara de direita, sempre foi de direita, a esquerda aprova ele. Você entendeu? Entendi. Então, assim, é por isso que eu falo que é muito pessoa. Então, em relação ao Cido, realmente é o reflexo, não é do PT, não é que ele foi abandonado, não é um reflexo do que ele foi nas últimas eleições, da última administração. Então, eu falo que, voltando à tua pergunta, a reeleição foi mais difícil, porque lá em 16 tinha essa sede de mudança. Né? Tinha essa sede de mudança. Tinha 2 candidatos novos, que era o Luiz Fernando e o Dilador. E o Hélio que... Enfim, mas no fundo ali o Hélio não tinha apoio do PT. Quem tinha era o Luiz Fernando. Assumiu uma bronca gigantesca o Hélio naquele momento. Eu lembro, assim, porque foi... E a pancada que o PT recebia naquele momento era gigantesca. E aí a gente começou... A virada, e aí o Luiz Fernando começou a crescer em mérito da campanha dele, enfim. E aconteceu algo que a gente não queria, que é polarizar. Sempre que polariza fica perigoso, né? E ele começou a crescer, mas aí foi a virada da campanha. Foi só mostrar para a população que o Luiz Fernando, quem estava por trás dele na época de estrutura, era aquela estrutura do PT, a cidade entendeu, falou, peraí, não quero mais. Agora, 2020, a reeleição, a gente vinha de uma pandemia. O Dilador, ele é um cara muito fiel às convicções dele, e naquela época o João Dória estava com uma rejeição terrível, e na minha visão injusta a minha também. Pelo que nós estávamos passando, ok, mas enfim, eu acho que teve demérito dele de excesso de exposição. Também ele se expôs demais. Você acha? Eu atribuo acho. Isso. Se você vê, por exemplo, Caiado, lá em Goiás. Sim. O Caiado foi o primeiro a fechar o Estado. Bolsonarista ao extremo, raiz. Só que ele falou o seguinte, sou médico, entendo do que eu falo. E não tomou as pancadas E não tomou as pancadas. Por quê? Porque o João ele se expunha demais, ele entrava no embate demais. Então, acho que o excesso de exposição coletiva todo dia. E aí as pessoas foram olhando, e aí eu entendo, você tem um comércio, você tem conta para pagar, e ver um cara todo dia falando para você, fica em casa. Apareceu demais. Eu acho. Aí foi um excesso, né? Mas voltando. Então a gente tinha lá a cidade fechada, não conseguindo realizar o que tinha que realizar. Do partido de um governador extremamente desaprovado e com 2 candidatos médicos, concorrentes médicos, né? Que, independente ou não das suas ideologias, pregavam um deles que tinha que usar cloroquina, enfim. Exatamente. Ok, é do jogo. Então, para mim, na minha opinião, foi muito difícil nesse sentido, né? Para conseguir esse público bolsonarista, que era mais ferrenho ao Bolsonaro, talvez o do Flávio Salatini e do Felipe Fornari, que são os 2 médicos que você está citando. Exatamente. Então, assim, foi muito difícil. Ali a gente sentiu... Eu tinha uma segurança, porque eu tinha números, porque a gente sabia o que e como fazer, né? A gente sabe que por mais que o Cido, que acho que era o outro candidato, a gente sabia que ele tinha um teto, ele tem um teto, ele sempre vai bater naquele teto. Para vereador é primeiro lugar, mas assim, é perfil, né, de legislador mais, de repente, enfim. Mas foi bem mais difícil. Ô, Jonathan, mas assim, eu tenho uma visão da eleição de 2020 que, apesar desses percalços, o Dilador, por conta do primeiro mandato dele, ele tinha uma tranquilidade para conseguir essa reeleição. Claro, os problemas vão surgindo sempre, mas em algum momento você chegou a imaginar na campanha do Dilador da reeleição que, acho que vai azedar. Não. Então, era a eu impressão tinha certeza, assim, eleição é eleição. Né? Claro, não dá para mais. Enfim, mas assim, pelos números e pelo nosso planejamento, é óbvio que tem ali mudanças de percurso, mas 2020 eu não vi isso. Então, assim, a gente apresentou a pré-campanha bem antes. A gente fez todo o planejamento, até tal dia vai ser assim, até tal dia vai ser assado, e o final vai ser desse jeito.
E seguiu. Seguiu, não mudou. E a gente tem uma equipe, um instituto de pesquisa que trabalha pra gente, Valtinho, desde 2008. Chamei de Valtinho, Valtinho é o dono do instituto, o Zé. O Valtinho, ele acerta vírgulazinha em todas, que ele acerta a vírgula. Então, ali na última semana, a gente começou a fazer tracking, né? Que é aquela diária e tal. Ele acertou vírgula. Então, não tinha... Tá, e em 2016 foi necessária essa mudança de percurso? Por quê? Ali em 2016, a gente tinha... Era uma eleição mais tranquila, como você está dizendo. Na verdade é assim. Foi feito um planejamento. Ali em 16 eu não era, vamos dizer assim, o responsável, o marqueteiro responsável. Eu era da equipe, eu ajudava a tomar decisões, mas eu não era. Então, Zé, quando você vai fazer um estudo de adversários, assim, né, de políticos, enfim, você tem que analisar qual é a hora de você dar relevância para ele ou não. Né? Então você tem que detectar, porque assim, ninguém vira eleição. Não existe virada de eleição. Não vira da noite para o dia. Eu quero dizer, por exemplo, Birigui. Birigui disse que o Maffei estava eleito e o Salmeirão. O Salmeirão estava eleito e o Maffei virou no último dia. Gigantesca. Não. A gente acompanhava os números lá e via uma onda de crescimento do Maffei já há 20 dias. Você não está num dia com 5 no outro dia com 25. Isso é você ter a experiência de ler pesquisa. Tá. Então a gente, em algum momento, nós detectamos ali um crescimento contínuo do Luiz Fernando. Porém, ali no momento a estrutura da campanha ali, falou, não é hora de falar desse cara, porque a gente vai dar relevância para ele. Entendi. E é isso que você se pensa normalmente. Então, se eu tornar esse cara meu adversário, acabou, eu rivalizo com ele. Virar a polarização que você falou. Virar a polarização. E aí a gente acha que a gente passou um pouco o time para falar, olha, esse cara vai crescer. Cuidado. Então foi um momento ali que eu falei, acabou, agora é assim. Né, que me deram para não apresentar o cara. É isso, o adversário. Teve um momento que eu falei, agora a gente tem que ir pra guerra. Entendi. Esse é o nosso adversário. Sim, então agora... Porque não tem, eu falo que campanha, tá certo que ali o Dilador foi o prefeito mais votado da história, ele também foi o reeleito mais votado da história, mas você não precisa correr risco, né? Não precisa dar frio na barriga, né? Entendi. Dá pra ir com mais tranquilidade. Dá pra ir com mais tranquilidade. E, enfim, então, entender a cabeça do eleitor... E o momento. E assim, Zé, óbvio que a história, que a literatura te mostra algumas coisas, e na maioria das vezes elas se repetem. Mas existem coisas que podem alterar. Por exemplo, você não se transfere prestígio. Vou dar um exemplo para você. Tá. Eu tenho prestígio, tenho simpatia, vota no Zé. Entendi. Eu vou votar no Zé se eu te aprovar. Não, João, você é legal, cara. Você fez um bom trabalho. E eu acho que o Zé vai continuar fazendo o seu trabalho. Então aí você transfere voto. Agora, simpatia não. Eu sou legal, vota no Zé também. Entendi. Então, assim, a gente pode pegar um exemplo nacional. Né? Se a gente for ver tudo pelo que o Lula passou e voltou à presidência... Tava preso, Jonathan. Preso. O cara ficou preso. O PT morreu praticamente. E aí eu vejo um mérito e um demérito. Eu vejo um demérito da comunicação do Bolsonaro, por exemplo, ali no momento que talvez ele tinha que ter recuado um pouquinho, enfim, né? E aí o que aconteceu? O mérito da campanha do cara. O Bolsonaro, durante ele continua, pelo menos é a minha visão, não sei a tua de publicitária, aí você pode dar até a tua visão. Ele manteve o perfil dele de candidato quando presidente. Aquele enfrentamento que ele tinha e que fez ele ganhar a eleição e que ele não precisava durante o mandato. Ele tinha condição ali de não mudar esse perfil ou talvez diminuir um pouco, que facilmente ele seria reeleito, porque você viu que a eleição foi muito disputada. Essa é uma estratégia que a direita, né, um pouco a extrema-direita usa para manter o seu eleitorado. Então, a todo momento... E assim, é válido no ponto de vista deles. Estou analisando errado, tecnicamente. Eu faria diferente, mas eles precisam a todo momento gerar uma polêmica ou gerar um problema, entre aspas, para que mantenha acesa essa chama. Né? Então, mas eu acredito, Zé, assim, tudo é um momento que você vive. Então, por exemplo, teve o demérito do Bolsonaro, mas eu acredito no que as pessoas estão sentindo. Então, assim... Não adianta eu ter um excelente candidato, esse é o melhor candidato, mas minha vida está ruim, não está boa. Então eu normalmente troco.
Entendi. Porque eu associo uma coisa à outra. Né? Então as pessoas, vinha o recal na cabeça delas O é o médio seguinte, não pensa em ideologia. Exatamente. Então vinha as pessoas na cabeça delas assim. Tá? E eu tô dando um exemplo aqui. Poxa, antes do Bolsonaro ou na época do Lula, eu conseguia fazer mais coisas. Ou a minha vida estava melhor. Às vezes nem depende do governo, tá? Às vezes, é isso que eu falei, a cabeça do eleitor. Eu tô onde você está querendo chegar, porque a publicidade do Lula foi feita muito em cima disso. Exatamente. Então assim, ó, na época que o Lula era presidente, puta, eu tava feliz, eu tinha um carro e a minha namorada me amava. Hoje minha namorada largou, você entendeu? Não como carne mais, a publicidade foi... Então assim, o Lula conseguiu voltar, porque é o mérito da campanha dele de trazer a lembrança daquilo. Enfim... E é isso que a gente quer, o que eu acho gostoso, né? Que é você mexer com a cabeça do eleitor, despertar, porque é a tal da semiótica, você vai plantando ideias na cabeça dele que em algum momento ela vai surgir. Voltando na eleição do dilador, e eu sempre quis te perguntar isso e nunca tive oportunidade, porque aí vê a visão do leigo. O dilador na eleição de 2020, na reeleição dele, nós tivemos um último debate que, se não me engano, foi lá em Presidente Prudente. E houve uma decisão, parece, de que o dilador não deveria participar do debate. Essa decisão, quando vocês tomam uma decisão dessa, porque eu imagino que é uma reunião ali, é melhor não. Por que chega numa decisão dessa, de não colocar o candidato para o enfrentamento? Ô Zé, eu sou muito contra isso. Eu acho que imprudente ele foi. Eu fui com ele, mas inclusive. Então teve uma nas vésperas da eleição que ele não participou. Eu sou assim. Eu acho que quando é um... Prudente ele foi. Ele até de lá ele foi, teve aquele problema. Do carro. Aquela conversa. Você vê como é que... Nossa senhora. Ô Zé, eu sou sempre a favor de ir em todo local. Tá. O que pode acontecer às vezes se a gente recebe as regras antes e dependendo do veículo que realiza o debate... com certeza a gente fala para não ir. Entendi. Né? Então, assim, se é um veículo sério, é um veículo que a gente vê que não é tendencioso, e que vai fazer a coisa como tem que ser feita, eu oriento a todos irem. Né? Eu, por exemplo, se um determinado veículo aqui fizer um debate, eu vou falar para o meu candidato não ir. Nesse aqui você não vai. Porque todo o histórico do veículo mostra que ele tende para outro lado. Né? Assim... explicitamente. Mesmo sendo um debate que as regras são definidas antes e o candidato tenha, em tese, o mesmo tempo que os outros? Mas tem o sorteio, tem a maneira depois, porque não é só como é feito o debate, mas a repercussão do debate depois, os cortes do debate. Sim. Como que o editorial do jornal, do veículo, fulano vence o debate. Vai se utilizar depois entendeu? Disso. A gente, por exemplo, uma das eleições, para mim, mais disputadas e na qual a gente perdeu ali por falta, talvez, de um pouco de cacuete, enfim, foi 2008, do dilador. 2008. Ele perdeu por 300, Depois 400 Dr. votos. Jorge. E a gente teve uma manchete de um veículo, no domingo, dando que o Ciro ia ganhar com tantos mil votos a mais, a gente sabia que a diferença era mínima. E aí a gente tem aquele eleitor que vota para quem vai ganhar. Tem uma parcela do eleitor que não fala, eu não vou perder meu voto. Sim. Então ali a pesquisa, a manchete na época do jornal, ajudou, colaborou para que esse eleitor votasse no vencedor. E nós sabíamos que a pesquisa não era daquele jeito. Entendi. Isso hoje não acontece mais. Naquela de 2008, você atribui a eleição do Ciro muito por conta do Carlos Hernandes? 100%. 100%? 100%. Na época o Hernandes era muito forte na TV. Ele é um cara bem simpático, é um cara que agrega, a imagem dele é bacana, e ele tinha um programa que tinha uma audiência grande. Quem que era o Cido? O Cido, com todo respeito, ele tinha tido 4 mil votos para deputado dentro de Araçatuba, sei lá, 6, coisa... Ele era pouca, né? Não vou tirar o mérito do Cido, é um cara que fala bem, se posiciona bem, né? Sabe articular bem, enfim. Então ele soube usar a televisão. Mas ali, a eleição dele eu atribuo ao Carlos Hernandes. Hoje, Jonathan, para as eleições de 2024, e aí vou fazer a pergunta aqui, se puder ou não, tá demorando muito para a situação, para o executivo, indicar quem será o sucessor do dilador? Ô Zé, eu acho não, tenho certeza que não. Tá. Tá dentro do planejado, dentro da normalidade. O que eu sinto é sim, uma ansiedade do grupo, né? dos eleitores do dilador, do grupo em que
fala o nome para eu Começar. seguir, para eu começar. Então eu sinto essa ansiedade de uma grande parte da população em querer a continuidade, mas ela precisa de um nome para ela acreditar nessa continuidade. Esse nome não foi divulgado, claro, o Borella até disse recentemente para Alessandra Nogueira que será, no mês de fevereiro. Esse nome já está definido internamente? Não. Não está? Não está definido. A gente continua com muitas pesquisas qualitativas, ou seja, agora não adianta ver números só. Explica o que é essa pesquisa assim, para a população. Vou te dar um exemplo. Hoje, se eu fizer uma pesquisa, e a gente fez pesquisa, quem está em primeiro lugar numa pesquisa para prefeito é o dilador. O dilador não é nem candidato. Ou seja, as pessoas votariam no dilador se não pudesse. Se ele fizer uma pesquisa espontânea, eu desafio qualquer concorrente, faz uma pesquisa espontânea. Para quem que você votaria para prefeito esse ano? Dilador. E aí a gente volta naquela questão do eleitor médio que... Eu saio com o dilador visitar a obra direto. Ô prefeito, esse ano eu vou votar em você de novo. Não, mas eu não posso. Não, mas por que você não pode? Sabe assim? Então, o eleitor, né, a grande maioria, enfim, ele quer a continuidade. Então, o número hoje nos ajuda para ter uma referência, mas que é o quantitativo, sim, mas o nosso é o qualitativo. Ou seja, você pode perguntar, e aí, Zé, naqueles pontos importantes para uma eleição, do jurídico, do dinheiro, da comunicação, pesquisa... Os 3 pontos. A pesquisa está aí entre os... Tá. Eu tenho um candidato que já foi prefeito aqui nessa Tuba que ele falava que precisava de 3 coisas para ganhar a eleição. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ô Zé, aí você vai fazer uma qualitativa. Ou seja, quando você pergunta para a população qual é o maior problema hoje de Araçatuba, é uma resposta. Se você perguntar assim para ela, qual é o seu maior medo? É outra resposta. Tá. Então, eu preciso descobrir o que o eleitor ainda está aspirando. Qual que é o maior problema? Hoje, eu acho que não é de Araçatuba. Hoje, se você pesquisar todas as cidades no Brasil, o maior problema é a saúde. Né? As pessoas elas não sabem diferenciar, enfim, o que é prefeitura, o que é governo, o que é federal. Ah, Santa Casa da prefeitura? Não, a Santa Casa é do governo do estado, enfim. Mas se você perguntar qual que é o maior medo da pessoa, de repente um pai de família vai falar, ficar desempregado. Tá. A grande maioria pode falar assim, olha, a segurança, eu tenho medo. Né? Então, você tem que, com as ferramentas que você tem, com o anseio da população, ter uma pessoa que consiga contemplar isso. Né? E quem hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que o indicado tem que ser alguém do núcleo duro ali do dilador. Umas pessoas que participaram diretamente da administração. Porque elas vão saber da continuidade. Porque assim, Zé, quando você trocar agora para uma administração diferente, 4 anos nunca vai ser suficiente. O primeiro ano o cara vai entender tudo o que está acontecendo. Ainda ele vai dar sorte, porque ele vai pegar dinheiro em caixa. Sim. O dilador pegou 55 milhões em dívida para pagar assim no outro dia. Enfim, então a cidade vai parar para depois começar ou não. Pegando uma pessoa ali de dentro, só vai trocar de cadeira. 1º de janeiro já vai tá trabalhando de novo. Não vai trocar, você entendeu? Uma pessoa ou outra, enfim. Mas o núcleo vai continuar. Então a gente está ali vendo... nessas pessoas, quem vai conseguir dar sequência para a decisão. E outra coisa, você tem que ver todo o cenário também. E isso não está apenas entre Borella e Edna, então? Tem outros nomes no radar. Eu te falo que hoje o Borella, Edna, né, o próprio Dindo, mas o Dindo deu uma recuada, enfim, tá no radar. Eu gosto muito do perfil da Silvana, secretária de Educação, eu acho ela excelente. Hoje, inclusive, os novos professores entrando, a Silvana mandou um áudio pra gente. Eu chego e falo assim, vamos, secretária, ela... Ô, John, mas assim, deve ficar, pelo menos é o que se fala, entre Borella e Edna. A Edna, ela já tem um histórico político muito grande, e isso para o bem e para o mal dela, porque os opositores vão bater naquilo que não concordam e para o bem e para o mal. O Borella é um cara que não teve experiência política até aqui. Nesse cenário, seria, e aí, claro, vai te adiantar alguma coisa, mas nesse cenário, apresentar uma pessoa que não tem esse histórico político, ou apresentar uma pessoa que tem histórico político, mas também tem com esse histórico político o positivo e o negativo, isso é colocado na balança dessa decisão? É assim, Zé, eu vou tirar nomes. Tá? Vamos dizer que não é Edna, não é Borella. Sim, são hipotético, nomes, vai. Né? Então, primeiro vamos partir do princípio
que são duas pessoas honestas, íntegras, Sim. E que têm a reputação ilibada. Ou seja, são pessoas que têm o perfil para uma indicação do dilador. Tá. Então, eu parto por esse princípio. Seriam campanhas diferentes. A campanha. Então, por exemplo, uma campanha com uma pessoa conhecida, você vai ter que não vai ter tanto esforço para torná-la conhecida. Viável. Né? Então, assim, ela já é conhecida. Né? Então, ela é uma campanha, na teoria, que você sai na frente. Já sai com votos. Já sai com voto. Tá. Provavelmente, no dia que a dona Edna for indicada, se ela for indicada, em uma semana, 15 dias, ela é a primeira Na pesquisa colocada. já é a primeira. Tá. Ou seja, então ela é uma campanha que talvez lá no meio você tenha que se defender de ataques por um histórico que qualquer um teria. Entendi. Ok? Se você pega uma campanha de uma pessoa desconhecida, né, no meio político, ela é uma campanha que a gente chama de frio na barriga. Ou seja, ela é uma campanha que o teu esforço é para torná-lo conhecido. Não vai começar nas pesquisas em primeiro. Você vai ganhar, vai chegar na última semana para estar em primeiro, na teoria. Você entendeu? Então são métodos diferentes. São estratégias diferentes. Ambas com seus desafios. Se você, por exemplo, pegar João Dória, quando ele foi prefeito de São Paulo. Primeiro, as pesquisas ele tinha 3%. Ele ganhou a eleição no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Então, eu lembro certinho, Zé, em 2008, começo de 2008, um grande amigo do Dilador me apresentou o Dilador. O Flávio Nasser, que é dono da JTC, grande Flávio Nasser, enfim. O Flávio não faz campanha. Ele falou: Jonatas, olha, eu estou te apresentando aqui o Dilador, eu queria que você desse uma mão. Tá bom. Fomos eu e o Dilador para São Paulo. Grande paeco, ele chama, nem sei se ele está vivo, um senhor, papa da comunicação lá, política. Aí a gente mostrou uma pesquisa para ele, o Dilador estava com 1%, sei lá. Né? Então, um candidato com o nome Dilador, né? Com 1%. Desconhecidíssimo. E um outro lá na época era o Carlos Nando e o Cido na frente e tal, né? E aí, qualquer um olharia aquela pesquisa e falaria assim: meu, o que você vai fazer? Esquece. Ele olhou para mim, olhou para o Dilador, olhou os números, olhou tecnicamente e falou assim: olha, deixa eu te falar um negócio. Se você está me dizendo que nunca fez nada de campanha, e se esse cara que está aqui na frente, ele está todo dia na televisão com exposição, todo dia ele está com esse número, tem jogo. Você tem chance. Eu falei: eu tô louco, acabou a música. Esse velho tá gagá, Dilador. Pelo amor de Deus. Só que eu lembro, nunca esqueço, na hora que ele falou o valor, né? O Dilador falou: não temos chance. Deixa quieto. Ô, Jonathan, eu te perguntei do Carlos Hernandes na eleição do Cido. A Edna foi preponderante e quantos % você atribuiria para a eleição do Dilador em 2016? Ela ajudou, a Edna, o Dilador o pessoal usava como ataque, que ele era o candidato dos ricos, né? Sim. Enfim, e hoje você vê que é o que mais... Não, é por isso que eu te pergunto, porque muita gente diz que se não fosse a Edna para conseguir os votos do Dilador na periferia de Araçatuba, o Dilador não teria ganhado a eleição. Ela ajudou bastante, eu acredito que ela ajudou bastante, a gente não pode negar isso. Não foi o 100% do Carlos Hernandes? Pro Cido sério. Exatamente, né? Enfim, não, exatamente. Não foi. Araçatuba tá... Mas não é demérito, né? Mas aqui a gente olha muito vice, né? Muito vice, muito, olha né? muito. E assim, e realmente a dona Edna e o Dilador fizeram um governo juntos. Fizeram realmente. A dona Edna não foi um vice decorativo. A dona Edna toma a decisão junto com o Dilador. Secretária. Exatamente. O Dilador... A gente tem fotos, eu vejo isso dia a dia. Ele senta no gabinete, quando tem uma reunião, ele puxa a cadeira do lado da dele. Então, assim, eles se completaram. Então, ela foi, sim, ajudou bastante. Como o Alckmin também, querendo ou não, ele ajudou um pouco o Lula nesse sentido, né? Sendo esse contraponto, mas ajudou sim. Essa definição de quem será o candidato deve vir mesmo em fevereiro? Vocês têm uma data, estão preparando algo para isso? Ô Zé, o Borella foi audacioso para dar essa data, sabia? Falei: Borella, mas é em fevereiro mesmo? Ele falou: meu filho, eu falei que é. A Alessandra perguntou. Me perguntou, eu não ia deixar... Mas é assim, ô Zé, há a possibilidade de ser os dois. Por que não? Não, sim, mas a Edna não poderia ser vice mais. Sim. Aí é cabeça de chapa. É uma cabeça de chapa. Eu acho que essa decisão, ela está sendo e vai ser tomada
com muita clareza, com muita calma. E se não conseguir Passa de fevereiro? A gente tem que resolver isso, Zé, porque as convenções partidárias, né? A troca de partido é em março aqui, Sim. né? Então a gente tem que... Mas eu vou ser sincero, eu tô muito tranquilo. O Dilador encontrou alguns prefeitos de grandes cidades em Brasília agora, e eles conversaram, estão todos no mesmo sentido que a gente, né? Prefeitos que já reeleitos, Ribeirão, enfim, cidades grandes. Estão todos no mesmo sentido. Eu falei, Dilador, ou tá todo mundo errando ou tá todo mundo acertando, né? Mas não deve passar de fevereiro, então. Eu Borelli acredito está que não. certo. Eu acredito Apesar que de ter sim. dado um furo para Alessandra. Mas é a cara dele, né? O Borelli é assim mesmo. Ô, Jonathan, e com relação à oposição, que já tem se movimentado aí, a gente tem ouvido uma possível reunião da esquerda com o Cido Sério e todos os problemas que a gente já citou aqui, o Cido Saraiva, que se anuncia aí como pré-candidato. Falei com o Flávio Salatino, ele vem aqui, inclusive, para conversar, mas ouvi conversas de que ele seria candidato a vereador esse ano e não prefeito, e nós teríamos também uma candidatura do Felipe Fornari, que já está buscando isso há muito tempo. Como é que você tem visto a oposição se mexer aí? Ô Zé, é assim, ó, quando você tem um governo avaliado entre bom e ótimo, acima de 70%, que é o que a gente tem hoje, você, na teoria, não tem uma oposição atuante. Tá. Na teoria. A gente vê na Câmara. Né? As pessoas não enxergam uma oposição. Né? Mas eu acho válido, eu acho que até agora ninguém, eu falei isso e vou repetir, ninguém está se colocando pré-candidato com propostas, olha, eu quero ser, porque tal coisa eu vou mudar, ou tal coisa eu vou ser diferente. Então, assim, o que eu vejo hoje é muita especulação. Eu acho que quanto mais as pessoas falarem que são pré-candidatas, mais expostas elas estão. Então, de certa forma, o nome está sendo divulgado, que ele pode ali, de repente... Pro bem e para o mal. Mas ele pode se tornar, de repente, um vereador. Ó, sou pré-candidato a prefeito, sim, então tô na mídia. Mas eu acho, sim, que o núcleo... que a gente, eu sempre esqueço o nome, não é coligação, federação. Ali acho que é PV, PT... Então, o pessoal conversando... Isso, eu acho que dali vai sair uma candidatura de esquerda. Cido Sério? Eu não sei, ele é um cara que já foi prefeito, né? Ele é conhecido. Então pode ser Cido Sério, pode ser Cido Sério e Saraiva, os dois Cidos juntos, enfim. Eu já ouvi falar... viabilidade, Jonathan, hoje... Ô Zé... Porque nós temos o governo federal, Lula, mas é aquilo que a gente conversou na abertura, que não muda muito. Hoje se eu pegar, por exemplo, Jonatas, se eu pegar a pesquisa que eu tenho em mãos de dezembro, onde eu tenho aqui a avaliação do governo Lula, eu tenho a avaliação do Tarcísio, enfim, eu não vejo uma candidatura de esquerda viável nessa tuba. Tá. Eu não vejo. Entendi. Né? Porém, eleição é eleição, mas eu não vejo. Se eu tiver que apostar por dinheiro, eu não vou pôr uma candidatura de esquerda. Por mais que possa estar num rumo mais correto o Brasil, enfim, ser uma outra discussão, mas a Araçatuba hoje eu não acredito que a população queira voltar no passado. E existe possibilidade na situação de algum desses candidatos integrarem chapa? Por exemplo, já ouvi muito Felipe Fornari. Com a situação... Com o grupo Dilador? Isso, com o grupo do Dilador. O Fornari eu não sei, o Dilador tem uma boa relação com ele, enfim. Uma coisa que eu posso te garantir, com os Cidos você nunca vai ver um grupo do Dilador. O Dilador entrou na política para combater isso. Tá? E vejam bem, não estou falando de pessoas, eu estou falando... O Dilador respeita o Cido, o Saraiva já foi na prefeitura, o Dilador se acidentou, ele foi lá se solidarizar, entendeu? Mas eu não vejo nunca, isso nunca. Nunca você vai ver um exemplo, né? Borelli e Saraiva, sim. Edna e Cido Sério, isso aí esquece, sem chance. Mas existe, eu já vi falar, por exemplo, de Fornari e Saraiva, enfim. Mas é tudo muita especulação ainda, viu, Zé? É muito cedo. O Dilador, a gente conversa, às vezes eu vou com ele muito com os presidentes de partidos nacionais e estaduais, né? Então tem muita coisa, Zé, que vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo, né? Então, vou dar um exemplo aleatório. Sei lá, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, o PP vai fechar com tal partido. Tá, mas então é o seguinte, Araçatuba fecha com tal. Então eles resolvem lá e empurram aqui para baixo. Né? Então, hoje, se um partido, e eu sei que já alguns fizeram isso, vem e faz uma pesquisa em Araçatuba, ele vai falar assim, olha, é o seguinte, vamos tentar compor com a situação, porque hoje a eleição está inviável para outro partido. Então a pergunta final, se a eleição fosse hoje,
teríamos uma situação independente do candidato a ser definido pelo executivo. Você entende que teria uma situação mais tranquila para uma nova eleição aí, para que esse candidato seja eleito da situação aqui de Araçatuba? Ô Zé, se a eleição fosse hoje. Tá, não existe eleição tranquila. Vamos partir desse ponto. Tá, não, mas... Não, eu acho que digo não, sem muitos percalços. eu acho que não pode soar arrogância, né? Não, claro. Pelo amor de Deus. Não, sim, enfim, eu vou basear em números. Jonathan, mas nós estamos falando da realidade de Araçatuba. Olha a educação de Araçatuba. Em N situações que os 8 anos do legislador aqui mostraram. E isso são números, não tem o que contestar. Se a gente pegar números hoje, tá? E eu vou pegar, vou cortar para baixo. Então, se eu tenho um governo avaliado por 70% das pessoas, ok? Entre bom e ótimo. Lula 2008. Mais de novo. O Lula tinha 90. Pois é. E o Lula elegeu a Dilma. Exatamente. Quem não quis em transferência de voto, o Lula elegeu a Dilma. Continua. Então vamos lá. Então vamos partir do princípio, Zé. Vamos partir do princípio que eu tenho 100 mil eleitores. Eu não tenho, eu tenho mais. Tá. Eu falo que isso é uma conta burra, tá? Só para as pessoas entenderem. Eu tenho um governo avaliado por 70%. A literatura me mostra que 65 a 70% das pessoas que te avaliam bem votam em você. Perfeito. Ok? Então, se eu tenho 70 mil pessoas que me avaliam bem, se eu for pegar 70% delas que votam em mim, eu votei 49 mil votos. Ou seja, na teoria, pelo amor de Deus, né, o candidato da situação sairia de 45 a 40 mil votos. Sairia antes de começar a eleição. Na teoria, gente, pelo amor de Deus. Nesse cenário de 100 mil? No cenário de 100 mil. 45 mil. Tô fazendo uma conta de padaria que a gente brinca. Ou seja, Araçatuba 150, mais ou menos? Não, mas é 100 mil eleitores. Não tem mais. 110. Então sairia... na teoria, tá, bom, tá, gente? Vamos lá. Se você imaginar que o dilador, nunca teve menos que 35 mil votos em Araçatuba. Então, assim, os números mostram muito essa situação. É óbvio que eleição é eleição. Claro. Vazou um áudio. Muito tempo ainda. Mostra um vídeo. Não tentaram com o Dória um vídeo e montar 3 dias antes. Em 3 dias antes. Então, tudo isso pode acontecer. Mas aí o eleitor aracatubense, qual que é o desafio da campanha do sucessor? O desafio é simples. Olha, é o seguinte, você tem 3 caminhos. Voltar para o passado, e eu vou te lembrar como era, e aí não falta material para mostrar como era. Você pode arriscar em alguém que você não sabe, novo, você não sabe, ou você pode seguir por esse caminho aqui que você sabe que deu certo. Já está com 70%. Entendeu? Então, assim, o desafio da campanha vai ser isso. Tentar com toda a clareza mostrar isso. Mas é óbvio que não é simples assim, né? John, será uma campanha mais... Você não gosta de falar tranquila, mas olhando 2016 e 2020, a dificuldade dessa campanha agora? Ô Zé, 2020 eu tinha... Acho que eu e mais 2 ou 3 pessoas, não, um grupo maior, tinha convicção da reeleição. Tá. Eu tinha. Tá. Sério mesmo. Tá. Se perdesse ali, ia ser um... Surpresa. Agora, apesar dos números todos comprovarem, mostrar essa segurança, enfim, é uma sucessão, né? Enfim, é um candidato diferente. Não é o dilador. Né? Não é o dilador. Eu acho que se Araçatuba for inteligente, e assim, não é, pelo amor de Deus, não é arrogância minha nem imposição minha. A gente dá para construir um cenário para 2026 eleger 2 deputados em Araçatuba, um federal e um estadual. Você entendeu? E aí a gente vai ver o que é essa cidade para frente, porque as verbas que vêm para cá, a gente não tem deputados. Como é que pode uma cidade do nosso tamanho não ter deputado? Fato. Você entendeu? Então eu acho que dá para pensar bem e construir um bom cenário agora e um cenário melhor ainda em 2026. Jonathan, foi 1 hora de papo quase. Rapaz do céu, dava para perguntar muita coisa aqui mais, mas infelizmente, Agnodes Fernandes, bom dia para você, Paulo Pereira, Rodrigo Treco, a quem tá mandando aqui, a Larícia também mandando bom dia aqui pra gente. Jonathan, queria te agradecer, poxa, e a gente tenta marcar uma nova oportunidade, porque ficou faltando muita coisa que eu queria te perguntar e não deu tempo, mas o papo rendeu bacana. Agradecer a você, estamos sempre à disposição e quando precisar, só ligar que estamos por aqui. Ô Zé, muito obrigado, também estou sempre à disposição. Foi um prazer, espero ter esclarecido ou confundido mais a cabeça das pessoas. Ô Zé, dá só um recadinho rapidinho. Claro, vai lá. A partir de sexta agora, a partir de amanhã, né, os carnês do IPTU já vai estar disponível
no site, no Araçatuba Digital. Hoje também a gente deu essa semana a ordem de serviço das galerias lá do Taveira. Eu acredito que entre hoje e amanhã, com prazer, vou te mandar as imagens das galerias chegando lá. É uma grande conquista pro pessoal de lá. Valeu, Jonathan. Uma excelente quinta-feira para você. Abraço, obrigado. A gente encerra por aqui o Jornal Nova Brasil de hoje, o nosso xadrez político. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau, pessoal, e até lá. Você ouviu Jornal Nova Brasil.